Graças, paz. Graça e paz, pastor. Tudo bem? Bem, tudo bem. Glória a Tudo. Deus. Deixa só o Amém, pessoal amado. terminar de entrar aí e a gente já começa, tá bom? Amém, querido. Deixa eu só compartilhar com o pessoal aqui. Já já a gente vai estar dando continuidade. Amém. Glória a Deus. Começa, tá bom? Aleluia. Para quem não conhece, essa é a pastora Jo, de Juiz de Fora. Ela é do Ministério Vida no Espírito, Reino, não é esse ministério Ministério? profético. Ministério Profético Vida no Espírito, em Juiz de Fora. Não é isso? Isso aí, pastor. Reino, ministério Glória a Deus. profético, vida no Espírito. Amém. Ela que é a esposa De- do pastor Robson, né? Em nome de Deus. Amém. Amém, pastor Davi, meu amigo querido. Soraya, minha amiga. Deus abençoe. Prazer ter vocês aqui conosco nessa noite. Glória a Davi é Deus. um grande homem de Deus. Então vamos lá, né? Vamos começar, né, pastor? Amém, amado? Vamos, Glória a vamos Deus. sim. Amém, pastor? Vamos só estar Pastor, orando eu. aqui para que o Senhor Amém. tome a direção. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te Jesus. agradecer por essa oportunidade de estarmos nesse momento, Jesus. Amém, Pai, Jesus. que essa live ela possa tocar no coração de cada uma das pessoas que vão participar, Senhor. Pai, que o Senhor possa Amém, usar, Espírito Senhor, Santo. essa live como instrumento para fazer a tua vontade e o teu querer, Jesus. Pai, em Aleluia, nome de Jesus. Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que todo empecilho, todo embaraço, tudo aquilo que foi lançado para que Sim, não meu Deus. acontecesse, possa ser destronado agora em nome de Jesus. Pai, eu te peço Amém, que abençoe cada uma das pessoas que estão vendo a live hoje e aquelas pessoas que também meu vão Deus. assistir depois dessa live, que o Senhor possa também tocá-los, que o Senhor possa também alinhá-los, que o Senhor possa Amém. verdadeiramente conduzi-los a um lugar novo, Jesus. Que possa ser uma instrução, que possa ser algo revelador, Pai, que essa live ela possa Amém, tocar Jesus. cada vida, cada família, cada lar, cada casa, Pai. Sim, meu Deus. Que o Senhor possa se fazer presente, Jesus. Que o Senhor possa, Sim. em nome de Jesus, fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, para você que chegou agora, para você que está entrando agora, essa é a pastora Jo, de Juiz de Fora, do Ministério Profético Vida no Espírito, essa mulher de Deus, né, que tem muitas experiências com a oração em línguas, muitas Amém. experiências no andar no Espírito, andar no poder. Ela é a esposa do pastor Robson, ela vai contar para nós hoje um pouco do seu testemunho, um pouco daquilo que o Senhor tem feito na vida dela através das práticas espirituais. Então, pastora, fica à vontade, você está em casa, passa a bola para a senhora. Amém, amado. Corrigindo aí, reino, ministério profético, andando no Espírito, tá? Amém. É, pastor, como eu já há um tempo atrás tinha falado, né? Eu quero contar um pouco do testemunho do que a oração em línguas fez na minha vida, né? Do que a vida no Espírito fez na minha vida no decorrer desses últimos 6 anos, né? Na verdade, são 3 anos mergulhada profundamente na oração, né? Em aprendizado e tudo aquilo que o Senhor fez no decorrer desses últimos 3 anos na minha vida, né? E algumas pessoas aqui já nos conhecem, sabem um pouco daquilo que vivemos, né? E outros, né, hoje vão conhecer um pouco do que o Espírito Santo fez. Eu, pastor, eu não tinha prática de oração em línguas, eu era missionária batista, meu marido, que era pastor assembleiano, né? E quando nós nos conhecemos e casamos, ele falava línguas e eu achava super estranho, porque eu não tinha o dom de línguas, né? E eu fui batizada em línguas no meu quarto, né? Ele estava na sala orando, o Espírito Santo falou com ele, vai ao quarto, impõe as mãos sobre ela, que ela vai falar em línguas imediatamente. E foi algo sobrenatural, porque foi assim, momentâneo. Quando ele entrou no quarto, eu já senti uma atmosfera diferente, e automaticamente eu já comecei a orar em línguas. Isso foi no ano de 2014, e de lá para cá nós criamos o hábito da oração. E viemos orando, né, intensificando e aprendendo muito através de muitos livros que nós lemos, né,
dos grandes heróis da fé aí, né? Oral Roberts, Stanley Oswald. Então, nós começamos a ver esses livros, né? David Robson, né? Li várias vezes o livro Andando no Espírito, Andando no Poder, tirava aprendizado, né? Da experiência de vida que ele teve com oração em línguas, e eu queria isso para mim, né? Porque ele até fala no livro, isso não é só para mim, isso é para todo mundo que anda no Espírito. Então, eu queria aquilo para mim também. E eu trabalhava, eu tinha um estúdio de micropigmentação de sobrancelhas, e eu e meu esposo trabalhavam comigo, né? Nós, há 3 anos atrás, nós tivemos uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus, e nesse dia o Espírito Santo falou conosco, porque eu vivia mais para o trabalho. Nós chegávamos em casa à noite, cansados, e nossa meta de oração era 1 hora por dia, né? Então, nós orávamos à noite, quando nós chegávamos, nós jantávamos, tomávamos banho, descansávamos, e era 1 hora de oração. Nós não tínhamos uma rotina de oração, meditação na palavra, nós não praticávamos, né? Na verdade, a oração e muito menos as práticas espirituais, mas estávamos andando no Espírito para nós, né? Só que nós não tínhamos essa experiência, nossa vida continuava do mesmo jeito. E para mim, o mais importante era o trabalho, o que eu ganhava mensalmente, o conforto, né? E nós tínhamos o hábito, final de semana, sair, né? Estávamos frequentando algumas igrejas, depois o Senhor nos abençoou, nós abrimos o ministério, mas houve um tempo também difícil, né? E nós acabamos fechando. Mas Deus tinha um propósito em tudo aquilo, né? Deus sempre trabalha, ele tem, eu falo, a gente passa por um processo para cumprir um propósito de Deus. E havia um processo sendo cumprido na minha vida a partir daquele momento da nossa vida, né? E há 3 anos atrás, né, o Senhor nos trouxe para uma intimidade mais profunda com Ele. Eu estava no meu estúdio, uma pessoa entrou e falou, eu quero comprar isso aqui. E eu falei assim, mas eu não estou vendendo. E o meu esposo já estava com uma rotina de 5 horas diárias de oração, eu orava 2 horas nesse tempo, e só que para mim o mais importante era o trabalho, não eram as práticas espirituais. E o Senhor nos abençoou, nós compramos um apartamento nesse ano, estávamos, né, de alguma forma apertados, porque tínhamos comprado apartamento, e eu não entendi, eu falei, como que eu vou vender o meu trabalho, né? E vou trabalhar de quê, né? Mas Deus nos levou a um lugar que aquela pessoa ficou insistindo. Ela ia todos os dias lá. E um dia ela chegou e falou, olha, eu trouxe dinheiro hoje e eu quero comprar esse estúdio, eu vou pagar à vista. E o dinheiro está todo na minha bolsa. E eu falei, mas eu não estou vendendo. Ela falou assim, mas Deus falou que você vai me vender o estúdio. Eu falei, amém, se Deus falou, nós vamos orar para isso. E viemos, oramos, já era uma proteção de Deus. E eu e meu esposo começamos a orar naquela semana e pedimos a Deus uma direção. Na outra semana eu fechei contrato e fechei o estúdio e vim para casa. E quando eu cheguei na minha casa, nós tínhamos um quarto de visita, até o quarto aqui onde eu estou falando agora, né, que é o nosso quarto de oração. E quando eu entrei aqui, o Espírito Santo falou comigo assim, tira essa cama e transforma este quarto em um lugar onde você vai me buscar. Porque eu quero mais intimidade. E eu saí do quarto chorando, falei com meu esposo, Deus está chamando a gente para algo, mas eu não sei o que Deus quer fazer. E aí uma amiga minha que é missionária veio nos visitar e ela falou comigo assim, Deus tem algo na vida de vocês. Ouçam a voz de Deus. Não ouçam outras vozes, somente a de Deus. Porque vocês vão passar por um processo, né? E eu não entendi que processo era esse que ela estava falando, que nós íamos passar. E o Robson intensificando as orações. Ele chegou a uma meta de 12 horas por dia de oração. Pedindo, buscando, ele orava só em línguas e falou, o Senhor vai nos mostrar qual é o projeto. E eu vim para o quarto orar. Aí meu esposo deu uma esfriada, saiu um pouco do quarto, e eu vim para o quarto orar. E Deus começou a me trazer para o quarto, pastor, que eu não saía mais do quarto. Eu saía para fazer o almoço, almoçar e voltar para o quarto.
e comecei a intensificar a minha busca. Aí eu comecei de novo a ler o livro do pastor Dave e comecei a entender quando ele fala que ele saiu do trabalho e dedicou o tempo que ele trabalhava a Deus. Aí eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer? É, então eu vou dedicar esse tempo ao Senhor. E eu comecei não mais a orar em entendimento, eu orava somente em línguas. E comecei a me dedicar à oração em línguas profundamente neste quarto. Comecei a mortificar. Aí eu fui lá para Mateus 6,6, que fala, né, entra para o teu quarto, fechando a tua porta, orar em secreto. Aí eu entendi, se eu quero ter um relacionamento com Deus, eu preciso primeiro conhecê-lo. Aí eu falei, eu preciso conhecer ao Espírito Santo. Eu estou buscando um relacionamento com o Espírito Santo, então eu tenho que conhecer o Espírito Santo. E eu comecei a sentar e a conversar, né? Coloquei uma cadeira no quarto e comecei a conversar com o Espírito Santo como se ele fosse uma pessoa. E eu falava com ele, porque ele é uma pessoa. E eu falando com ele o tempo todo. E nesse processo, pastor, a minha irmã fez uma cirurgia de mama, ela tirou um nódulo. E eu comecei a sentir uma dor na mama direita, do nada, numa noite, e no outro dia começou a abrir uma ferida na minha mama direita. E abriu uma ferida imensa, que eu tirei fotos, eu tenho fotos, né? E a ferida abriu, ela foi abrindo. E aí eu comecei a chorar, falei com meu esposo, nossa, eu preciso ir no médico. Aí meu esposo falando, isso é resposta para oração em línguas, é a purificação. E eu falei, não, eu vou ao médico. Aí fui ao médico, a minha incredulidade falou, mas Alta, eu fui ao médico, né? Eu não tinha uma palavra para ficar aqui, eu tinha uma palavra para ir ao médico naquele momento, eu fui ao médico. E o médico falou, se tem um histórico familiar, nós vamos fazer os exames. Eu fiz os exames e o médico falou 90% de chance de ser um câncer de mama, né, por todo o histórico. E nós vamos pedir os demais exames. Naquele dia eu saí do hospital e chorei do hospital na minha casa, mas eu chorava e orava em línguas o tempo todo. E quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou comigo, você vai ficar aqui. Aí eu marcava médico, o médico desmarcava, eu marcava exame, eu não conseguia ir, eu perdia a hora orando em línguas no quarto, eu marcava de novo. Quando eu ia sair, quando eu via, eu tinha passado o horário, um dia o carro quebrou, o meu esposo falou assim, amor, Deus não quer que você vá a esse médico, porque quem vai fazer é Ele. E passou o primeiro mês, passou o segundo mês, passou o terceiro mês, e eu falei, Jesus, 3 meses orando, e a oração, né, 10 horas, 8 horas de oração, Senhor, eu não estou produzindo nada, eu já estava, mas o Senhor estava fazendo algo tão grandioso, que um dia eu entrei aqui no quarto, quando eu entrei, Deus falou comigo assim, claramente, abra Êxodo 15:26. Quando eu abri, ele fez uma promessa ao povo do Egito, quando ele tirou aquele povo, ele falou, eu sou o Senhor que te sara. E durante 40 anos eles andaram no deserto, sem ter eternidade. Aí isso veio assim no meu coração de uma forma tão intensa, que eu comecei a chorar convulsivamente. Meu esposo estava na sala orando, ele veio e ele falou, amor, você está passando mal, o que está acontecendo? E instantaneamente o sangramento do meu seio parou. Instantaneamente. Naquele dia, parou o sangramento, a ferida foi cicatrizando. Com uma semana, eu não havia nenhuma ferida no meu seio mais, meu seio cicatrizou. E Deus falando comigo, não fala para ninguém, é você e o seu esposo, e eu. A situação é você. Deus estava ali, pastor, aí eu ficava lendo Hebreus 1, quando fala que a fé é invisível, você não vê, mas é algo que existe. Eu estava ali pulando de paraquedas, pulando de um precipício sem paraquedas, porque eu estava confiando 100% em Deus. E nessa semana, eu orando, intensificando a oração, cada vez mais eu intensificava, e uma amiga ligou, e aí Deus provando a minha fé, né? Ele fez algo sobrenatural na minha vida. Eu fui curada, mas eu não saí daqui do quarto, eu continuei orando, porque vieram as dificuldades financeiras, eu e meu esposo sem trabalhar, e vieram as dificuldades financeiras, e o Senhor provando a nossa fé, e a gente orando, a gente continuando no mesmo lugar de oração em línguas. Nós não saímos, né? E eu confessava a palavra o tempo todo.
né? Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Eu sou curada, eu sou, né, eu sou salva, eu sou próspera. A palavra de Deus diz que eu sou próspera. E eu fiquei meditando na palavra, confessando, orando e estou passando por todo esse processo, mas não me afastando do propósito que Deus tinha, nem do lugar que Deus tinha me colocado. E naquela semana uma amiga ligou para mim chorando e falou: pastor, eu queria que você orasse para minha filha, porque o meu neto vai nascer com hidrocefalia. E faltam 2 meses para ele nascer, e o médico disse que é 100% de chance que ele vai nascer com hidrocefalia. E eu fiquei orando para a criança, e um dia o Senhor falou comigo assim: liga para ela e fala que a criança é normal. Aí eu falei assim: Espírito Santo, todos os exames estão mostrando que a criança tem hidrocefalia. Ele virou e falou assim: o que eu fiz na sua vida é pouco? Eu te curei de um câncer e você acha pouco? Aquele foi o maior teste de fé, pastor. Eu falo para todas as pessoas, o maior teste de fé que eu passei na minha vida com o Espírito Santo. Eu liguei para ela e falei assim: o seu neto vai nascer normal. Descanse seu coração. Ela falou: não tem lógica isso, não vai, porque todos os exames. Eu falei: você crê que ele nasce normal? Porque Jesus sempre perguntava: você crê? Eu falei: você crê? Creio. Eu falei: então você vai andar na mesma fé que eu estou aqui agora. E o Senhor vai curar essa criança dentro da barriga da sua mãe. E a criança nasceu normal, para a honra e glória do Senhor. Glória a Então, Deus. isso foi algo assim que o Espírito Santo fez, que ele me trouxe assim, ele me mostrou que tudo aquilo que eu estava fazendo não estava sendo em vão. Orar, ficar o tempo, as pessoas falam assim: eu vou gastar tempo com Deus. Não, eu vou ganhar tempo com Deus. E eu continuei orando, eu continuei meditando na palavra, eu continuei confessando a palavra, eu continuei aqui no quarto de oração e eu continuei buscando. E vieram todas as dificuldades. Aí quando foi no final de 2019, eu estava aqui e já estava superada aquela dificuldade, né? A enfermidade. E eu estava no meu quarto aqui orando. Eu terminei de orar, nós fomos no mercado. Quando eu voltei, eu comecei a ficar toda dormente. E eu falei com meu esposo assim: eu estou ficando dormente, eu estou estranha. Não estou sentindo minhas mãos e nem meus pés. Eu estou toda gelada. E me leva para o hospital. Na hora que ele me colocou no carro, eu estava toda gelada. E eu fui orando em línguas e ele orando. Mas eu, pastor, já estava com o rosto todo deformado. Estava tendo um princípio de AVC. E eu continuei orando, continuei orando, continuei orando. Cheguei no hospital, o médico achando que eu estava enrolando a língua. E eu estava orando em línguas. E eu coloquei o louvor e comecei a orar. E ele colocou a medicação no meu braço. E eu pus a mão sobre aquela medicação e eu não orei em entendimento nem um minuto. Eu orei em línguas o tempo todo. Eu orava em línguas e a minha boca toda dormente, mas eu continuava orando em línguas. Eu não deixava de orar. Porque eu lembrei do que o pastor Dave Robson fala no livro, né? Que a oração em línguas, ela edifica a nossa fé. Então eu precisava edificar minha fé naquele momento. Eu tinha que crer que eu ia sair daquele hospital curada. E algumas horas depois eu saí do hospital somente com sequela de uma paralisia facial. Eu não tive, meus braços e minha perna ficaram dormentes uma semana, no máximo, e eu voltei a andar normal. Pessoas vinham me visitar, eu estava toda deformada, minha boca chegou quase no final, no olho, e eu falava normal, a minha língua dormente, e eu falava como eu estou falando aqui agora. Eu não tinha dificuldade de expressar as palavras, né? E eu continuava falando. E esse período, eu fiquei 3 meses fazendo fisioterapia de recuperação, e foram os 3 meses que eu mais meditei na palavra. Porque era como se eu tivesse fome e sede da palavra. Eu orava em línguas, mas Deus me trouxe para o alimento sólido que era a palavra. E eu comecei a meditar muito na palavra e a confessar muito a palavra de Deus. E nesse tempo de que eu estava confessando a palavra e orando em línguas, eu fui sendo curada. Quando foi em abril, meu esposo chega, ele estava com Covid, logo no início do Covid, eu numa recuperação. Mas Deus tinha me preservado, porque eu tinha tomado muito corticoide, eu tinha tomado muita medicação. Ele pegou o Covid, mas eu tive uma forma super blanda do Covid.
porque eu estava medicada, eu tinha tomado medicação. Então, eu não tive nenhuma febre, eu não tive mal-estar. Eu superei aquilo. Mas nós estávamos passando por um momento financeiro muito ruim, sabe? Muito difícil mesmo, que ele não conseguia trabalho. Quando ele conseguiu o trabalho, ele pegou o Covid e a gente passando essas dificuldades. Pastor, o Espírito Santo, ele cuida tanto quando você anda nele, confia nele, descansa nele e anda nesse processo de orar e entrar nesse descanso de Deus, né? De fato, você ora bem, de fato, você fala com Deus da forma correta, de fato, ele leva o recado para Deus da forma correta. Quando a gente entra nesse descanso ali, ele é tão maravilhoso que pessoas jogavam dinheiro debaixo da nossa porta, depositavam na nossa conta. As pessoas mandavam as coisas e ninguém, até hoje, não sei quem foi que trouxe, foram os anjos que trouxeram. A paz que nós tínhamos, nós deitávamos, meu esposo com Covid, no início da infecção. Ninguém sabia qual eram os tratamentos, qual era a sequela, o que ia acontecer. E a gente descansava em Deus. Nós orávamos, nós continuávamos neste lugar de oração. E eu, pastor, aprendi uma coisa, nesse tempo todo, nesse processo todo, que a gente vem vivendo com o Espírito Santo, eu ainda estou num processo ainda de aprendizado, né? Porque nós vivemos todos os dias nessa escola do Espírito, né? Eu falo assim, a minha vida, a minha fé, ela foi muito fortalecida, né? É como diz em Judas 20, né? Mas vós, amados, orando, edificando a vossa santíssima fé no Espírito Santo. E eu comecei a entrar numa academia do Espírito, porque cada um dos processos que eu passei, se eu não estivesse orando em línguas, pastor, eu não superaria nenhum desses processos. Eu tenho certeza que eu não superaria nenhum desses processos, porque eu não estaria estabelecida na minha fé, eu não estaria alicerçada na minha fé. Mas a oração em línguas, ela faz uma edificação pessoal. No início, eu sentia muito porque eu fui tirando de mim aquilo que não agradava a Deus. Depois, Deus veio colocando aquilo que era dele em minha vida. E eu fui edificada nessa fé, eu fui fortalecida nessa fé durante todo esse processo de oração. E hoje a gente continua orando, continua tendo muitos processos, mas hoje eu já estou no outro processo com o Senhor. Eu sei que já não é um processo de enfermidade. Hoje já é um processo onde Deus sabe que eu estabeleci a minha fé no Espírito Santo. Eu sei que a oração, ela tem edificado a minha vida, ela tem edificado a minha casa, ela tem edificado a minha fé, ela tem estabelecido o meu casamento, ela tem estabelecido a minha vida profissional, né? Hoje eu não estou trabalhando, mas o tempo que o Senhor precisava, hoje eu tenho. Aquele tempo que eu não tinha, porque como profissional, eu achava assim, eu falava com meu esposo, eu tenho um chamado de socorro, eu vou ganhar muito dinheiro e vou sustentar a obra missionária. Mas não era isso que o Senhor tinha para a minha vida. O meu chamado era para cuidar de pessoas, não era para dar dinheiro para ninguém, era para cuidar das pessoas. Né? Então, hoje eu entendo isso, porque hoje, quando as pessoas chegam e a gente consegue ajudar as pessoas, alicerçar as pessoas nessa fé, quando a gente consegue trazer as pessoas e mostrar aquilo que o Espírito Santo fez, através da oração em línguas, através da confissão da palavra, através da meditação na palavra, nós hoje, verdadeiramente, a nossa fé ainda é um grão de mostarda, mas a nossa fé hoje já move montanhas. A nossa fé hoje já move coisas grandiosas ao nosso redor. E eu, assim, eu glorifico todos os dias. Aquele dia que o Senhor vendeu aquele estúdio e me trouxe para esse quarto. Eu brinco que este quarto é o quarto da mortificação, né? Eu coloquei na porta, é o quarto Mateus 6,6, lugar secreto. Aqui é o lugar da mortificação. Porque quando você começa a orar em línguas, eu entendo que é como se nós entrássemos, nós fôssemos um terreno cheio de sujeiras, né? E precisa passar aquela máquina para limpar o terreno. Depois vem o alicerce, né? A gente precisa construir um alicerce, depois é que vai começar a construir. As pessoas acham, eu vou começar a orar, daqui uma semana milagres vão acontecer. Não, a gente está orando em línguas 3 anos. Para hoje Deus está fazendo algo, para hoje Deus está mudando muitas coisas, né? Para hoje o nosso ministério, hoje eu sei qual é o meu ministério.
Hoje eu sei onde Deus me quer. Hoje eu sei o que Deus deseja de mim. Hoje eu sei aonde caminhar com Deus, né? Porque antes eu caminhava na vontade dos homens, eu caminhava naquilo que as pessoas diziam que eu tinha que caminhar. Mas hoje não. Hoje eu caminho segundo a vontade de Deus. Eu já não caminho segundo a minha vontade, porque eu entendo aquilo que o Espírito Santo tem na minha vida, aquilo que Deus tem na minha vida. E eu brinco com meu esposo, hoje eu moraria numa cabana, eu, ele e o Espírito Santo, porque para mim as riquezas do mundo já não me alegram mais, as coisas do mundo. E a gente sabe quando a gente está num lugar no Senhor, quando a gente aprende a ter este amor de Deus, se você olhar para o próximo e saber, ele podia estar no mesmo lugar que eu estou em Deus, ele podia ter a mesma fé que eu tenho, ele podia viver da mesma forma que eu vivo. Mas a religião vai matando as pessoas, vai sufocando as pessoas. E eles acham que precisam... quantas vezes eu fiz campanha e não via nada, né? E hoje eu vejo que uma hora que eu estou com o Espírito Santo, quanta coisa ele não faz, ele não fala. O quanto a minha vida não é edificada. O quanto eu não sou edificada na presença dele. Então... hoje nós entendemos esse princípio de oração em línguas, de vida no Espírito na nossa casa. Nós temos esse projeto de oração. Nós oramos, nós meditamos na palavra, nós confessamos a palavra, né? E curas acontecem dentro da minha casa. Milagres acontecem dentro da minha casa todos os dias. Não só nas nossas vidas, como na vida das pessoas que estão próximas. Então, é isso que a oração trouxe para a minha vida. É essa fé edificada que Judas 20 fala. Porque hoje eu ando em fé, eu caminho em fé. Eu não preciso mais de uma campanha, porque Cristo fez na cruz, né? Eu falo assim, eu ainda estou no primeiro andar do edifício. Eu acho que Deus está acabando de colocar o alicerce, está começando ainda a construir. E nós vamos passar uma vida inteira sendo construídos, né? Porque as nossas coisas do passado, às vezes, tentam se levantar. Né? Tem momentos que algo vem sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, e a gente lembra, não, nós temos um lugar em Deus. E quando vem dúvida, quando vem insegurança, quando vem medo, quando vem algum tipo de coisa, eu entro para o meu quarto. Eu venho morrer para as minhas vontades, eu venho morrer para mim, porque eu não sou um homem, eu sou um homem espiritual, tenho uma alma e habito num corpo, mas a minha carne às vezes tenta prevalecer. E para mim fazer o homem espiritual prevalecer, eu preciso continuar orando no espírito, eu preciso continuar alimentando o meu espírito. Eu almoço, eu janto, eu tomo café, então eu preciso também alimentar o meu espírito. Minha rotina pela manhã, a primeira coisa é alimentar o meu espírito. Antes de alimentar a carne, eu tenho que alimentar o meu espírito com a palavra. Porque se eu não faço isso, eu me sinto insatisfeito o dia todo. Então, quando eu criei essa rotina, quando eu criei essa intimidade, quando eu criei esse relacionamento com o Espírito Santo e com Deus, a minha vida foi mudada, sabe? A minha vida foi transformada. E é isso que eu vivo hoje com Deus, sabe? É essa coisa maravilhosa. Eu queria muito que as pessoas entendessem o quão importante é a oração e a meditação na palavra, né? E isso faz com que você seja uma pessoa resistente às coisas deste mundo. O mundo está vivendo um caos, as pessoas estão com medo do amanhã, mas quem está no secreto com Deus não está preocupado com a porta da igreja fechada. Quem está no secreto com Deus está fortificado, está alicerçado. Sabe por quê, pastor? Porque a igreja mesmo, de verdade, ela não está lá no templo, ela está dentro de nós. E eu descobri isso no secreto do meu quarto. Né? E nós somos igreja para as pessoas. Nós temos de ser igreja. Nós que temos que fortalecer as pessoas, mas ensinar o caminho, né? Nosso sacerdócio é esse, ensinar, olha, vai para Mateus 6,6, vai orar em línguas, vai buscar, vai mortificar a sua carne, vai edificar o teu espírito através da oração em língua, para que você possa vencer essas batalhas hoje. Amém? Quer falar alguma coisa, Uau. pastor? Falar o que mais? Falei demais. Testemunho tremendo, né? Muito poderoso esse testemunho, né? E uma coisa muito importante que a senhora falou é que a senhora falou que não suportaria todo esse processo
se não fosse através do princípio da oração em línguas. Porque ele foi tão importante na sua vida, porque o apóstolo Paulo diz que quando a gente ora em línguas, a gente edifica a nossa fé, porque nós somos casa de Deus, nós somos edifício de Deus. E Judas 20, ele diz que ele nos deu a fé de uma vez por todas. Então, todos nós temos fé, mas nem todo mundo Amém. tem uma fé edificada, uma fé firme, uma fé fundamentada, uma fé que verdadeiramente ela suporta os processos, uma fé que verdadeiramente ela não se abala com as circunstâncias, porque se você perguntar a muitas pessoas, você tem uma promessa de Deus? Você tem uma palavra de Deus? E muitas pessoas vão dizer, eu tenho. Deus já falou comigo um dia. E porque as pessoas não vivem essa realidade do que é a palavra de Deus, do que Deus falou com essas pessoas. O porquê? Porque a gente acha que Deus, a gente está na graça, então Deus ele vai fazer tudo, Deus vai se encarregar de tudo, eu não preciso fazer nada, a gente vai entrar no descanso de Deus e está tudo feito, está tudo no tetelestai. E não é bem assim, porque Judas 20, ele fala que a gente, Judas no capítulo 13, ele disse, né? Querendo eu escrever acerca da salvação, mas a Bíblia diz que ele recebeu uma direção do Espírito Santo para não falar de salvação, mas ele disse, para que vocês batalhem pela fé. Então, Judas está ensinando ali que a fé é uma batalha. Se há uma batalha, então tem que ter um esforço da minha parte. Então, tem que ter algo que eu preciso fazer em relação a edificar a minha fé, porque batalhar pela fé é edificar a fé. Então, as práticas espirituais, elas são nossas atitudes de fé, porque tudo é possível ao que crê. Mas o crer é um processo. A senhora falou muito sobre essa palavra, processo. E hoje em dia a gente escuta muitas pessoas falar sobre processo. E o que é o processo de Deus na nossa vida? Processo é o tempo que a gente se mortifica para que a palavra ela crie vida em nós. Porque Deus ele não te dá uma palavra para te abençoar. Deus te dá uma palavra para te matar, para que você se torne a palavra que ele te deu. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele disse a Abraão, Abraão, tu vai para uma terra que eu vou te mostrar e tu será uma bênção. Ele disse, eu vou te abençoar. Eu vou fazer de você uma bênção. Porque Deus, quando ele nos dá uma palavra, ele quer que a gente se alinhe com a vontade dele através da palavra que é revelada. Porque a vontade de Deus é expressa na palavra, e a palavra é Jesus. Quando a gente tem um relacionamento com Jesus, ele implanta a palavra dele dentro de nós, e a gente agora tem que entrar num processo de edificação, de mortificação. E a senhora tinha a gente já conversou um pouco sobre o seu testemunho, a senhora tinha um emprego, a senhora tinha um trabalho, a senhora tinha a mesma profissão que a minha esposa, né? A senhora trabalhava com estética, né? E a senhora era bem sucedida no seu trabalho, a senhora ganhava, tinha uma renda muito boa, né? A senhora falou para mim que numa base, tinha mês que a senhora tirava 12 mil reais, mas tudo aquilo que a gente acumula, que não glorifica Jesus, é palha. Uma hora vem o fogo e consome tudo. A minha esposa também tem um testemunho bem parecido com o seu, porque a gente também vivia dessa forma, onde eu tinha um emprego e eu ganhava muito bem no meu emprego, eu vivia bem com ela, e ela também tinha um trabalho dela. Só que ambos, os dois, a gente estava disperso em relação ao propósito de Deus para a nossa vida. Quando a gente nasce de novo, o propósito de Deus é implantado dentro de nós, que é o Espírito Santo. O plano de Deus para a nossa vida está dentro do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Quando a gente começa a orar em línguas, ele começa a revelar qual é o plano de Deus para a nossa vida, aí vai entrar esse processo de reciclagem, de faxina, é onde Deus começa a remover da nossa vida tudo aquilo que não tem a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. Então tem muitas pessoas que começam a orar em línguas e ela disse, começou a dar tudo errado. Eu comecei a orar em língua e começou a dar tudo errado, porque eu ganhava tanto, não estou ganhando mais tanto. Perdi até o emprego. Tem pessoas que começam a orar em língua e começam a dizer, mas rapaz, depois que eu comecei a orar em língua, as coisas começaram a virar uma bagunça e tal, porque na realidade Deus está fazendo uma faxina, Deus está fazendo uma limpeza, Deus está passando um fogo, que a Bíblia diz que ele é um fogo consumidor, ele remove da nossa vida tudo aquilo que não foi ele que plantou, porque Deus só sustenta na nossa vida aquilo que tem a ver com o propósito dele para nós. E enquanto a senhora estava falando aí sobre a sua vida, o seu testemunho, né, que precisou, que eu fico muito atento àquilo que cada pessoa fala,
A senhora falou que teve um tempo que foi a senhora no quarto, mas teve um tempo que foi o pastor Robson no quarto, né? Isso. Então a gente entende que por mais que a gente seja um casal, por mais que eu e a minha esposa seja um casal, por mais que eu tenha um chamado, ela tenha um chamado, e Deus uniu nós dois para um propósito, ela precisa ter o tempo dela com Deus e eu preciso ter o meu tempo com Deus. Por quê? Porque a senhora falou algo muito importante, que nosso espírito ele precisa ser alimentado. As práticas espirituais, quando as pessoas perguntam o que são os princípios da graça, os 10 princípios, que a gente crê nos 10 princípios, né? Oração em língua, meditação, jejum, adoração, louvor, confissão da palavra. O que é isso? Isso nada mais é do que as ferramentas que Deus nos dá para a gente ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque Paulo, ele vai andando numa cidade e ele encontra os discípulos de Jesus. E Paulo perguntou se aqueles discípulos de Jesus, eles tinham conhecido e recebido o Espírito Santo quando eles creram. Eles disseram, não, a gente nem ouviu falar. Então, existem muitas pessoas que, por mais que está dentro da igreja, por mais que é salvo, por mais que vai morar no céu quando Jesus voltar e vir buscar a sua igreja, mas hoje ele não tem um relacionamento com o Espírito Santo. E o que acontece quando eu não tenho esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo? O povo de Deus foi tirado da terra do Egito para ir para Canaã. E o que conduz o povo, quem libertou o povo foi Moisés. Mas quem conduz o povo no deserto, a senhora falou de processo. Processo é um deserto na nossa vida. É um deserto que nós temos que passar. E a Bíblia diz que Jesus ele foi levado em espírito para o deserto, porque só suporta o processo de Deus quem anda no espírito. Porque se eu não andar no espírito, a minha carne ela é vulnerável. A minha alma, que são as minhas razões, os meus sentimentos, a minha inteligência, a minha sabedoria humana, ela começa a entrar em conflito, ela começa a se rebelar comigo mesma, porque eu recebi uma palavra, mas o que eu estou vivendo hoje não tem nada a ver com o que a palavra que eu recebi diz. Por exemplo, Deus chama José e diz que José vai governar, que José vai ser alguém que vai estar num lugar de destaque, ele vai ocupar um lugar que poucas pessoas vão e que ele vai exercer governo sobre determinada coisa. E hoje, alguém que foi chamado para governar é vendido como escravo. Alguém que foi chamado para governar é vendido pelos seus irmãos. Alguém que foi chamado para governar está preso numa cadeia. Então, quem anda no natural, olha para esse tipo de coisa e diz, a palavra que eu recebi não foi Deus que falou, ou essa palavra não era para mim, Deus errou o alvo, tem alguma coisa errada. Porque eu não estou vivendo. Só que você não entende que você está vivendo sim. Só que antes de Deus cumprir a promessa, Deus ele vai realizar um processo. Esse processo, por quê? Porque se Deus ele não remove da nossa vida coisas. Eu estava escutando uma pregação do meu pai na fé ontem. E ele estava falando que é mais ou menos como se fosse assim. É como se você tivesse aqui, a sua vida é isso aqui. Aí você começa a andar no Espírito e você começa é como se fosse assim, aqui é o deserto. E você está aqui. E você vai para Canaã. Só que você não resolveu algumas coisas que você precisava resolver aqui. Mas você está indo para Canaã. Vai chegar uma hora que você está em Canaã, mas você vai ter que voltar a estaca zero para resolver algumas coisas que você deixou para trás e você não resolveu. Porque a gente tem um negócio na nossa mente, na nossa alma, que a gente acha que fugir do processo resolve. A gente acha que tardar processos, pular etapas, pular algumas coisas que a gente tem que resolver, a gente acha que resolve. É como se a gente colocasse debaixo do tapete, desse um jeitinho e fosse embora. Isso serve para todo mundo. Por exemplo, o cara é um pregador e alguém que tem um chamado para pregar a palavra, mas ele é orgulhoso. Se ele não resolver a questão do orgulho hoje, ele vai ficar famoso, porque você vai pregar a palavra e vidas vão se converter, você vai batizar pessoas, você vai andar em lugares em Deus. Só que se você não tratar a questão do orgulho, lá na frente o orgulho ele te mata. Se você não tratar com a soberba agora, lá na frente a soberba te mata. Se você não tratar com a avareza agora, lá na frente a avareza te mata. Por quê? Saul, ele era um cara que ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Só que Saul tinha algumas deformidades no coração dele que impedia ele de ser um rei bem-sucedido. Saul era muito orgulhoso. A Bíblia diz que Deus ele resiste ao orgulhoso. E o orgulho precede a queda. Então, existem coisas na nossa vida que a gente precisa resolver hoje para que a gente não venha viver o que Deus tem para a nossa vida enquanto a gente não resolve isso. Porque o que acontece com Saul? Enquanto Saul não resolveu isso na vida dele, isso é um problema. Porque quando Saul
ele caiu porque ele caiu quando ele desobedeceu a Samuel. Samuel deu uma palavra para ele, ele não andou na palavra que Samuel tinha dado para ele, e quando ele caiu ali, aí Samuel disse: o que foi que tu fizeste, Saul? Você fez algo que desagradou a Deus. Qual era a preocupação de Saul? Saul disse: eu sei, Samuel, que eu errei, mas vamos fazer o seguinte, dá para você ir na frente do pessoal ali e dizer que está tudo bem? Saul estava mais preocupado com a aparência que ele tinha em relação às pessoas, ele estava mais preocupado com o que as pessoas pensavam dele do que com sua própria vida com Deus. Então, uma pessoa que anda nesse tipo de lugar não tem como receber o tudo de Deus. Então, Deus está querendo chamar a gente para andar nesse lugar, porque se tem uma coisa que Deus tem me dito esses dias, é que Deus está expondo os nossos corações. Deus está pegando o nosso coração e trazendo aqui para fora, para remover do nosso coração determinadas coisas. E por que Deus tem que trazer para cá para fora? Porque Deus tem que mostrar para nós o que é que Ele está removendo. Deus tem que mostrar para mim o que é que Ele está curando em mim. Porque eu costumo dizer que orgulho é igual bafo. Quem tem não sabe. O religioso não sabe que é religioso. Ele prega contra a religião, sendo ele um religioso. O orgulhoso prega contra o orgulho. O cara que anda na lei, ele prega a graça. Porque uma coisa é a palavra pregada, é a palavra falada, outra coisa é a palavra vivida. Então Deus ele tem que pegar o nosso coração e mostrar para nós mesmos, como ele fez com Isaías. Ele mostrou a glória dele para Isaías. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse: nossa, ai de mim, que eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de povo de impuros lábios. Então, oração em língua é o dom de revelação que começa a revelar você para você mesmo. E ela começa a mostrar na sua vida tudo aquilo que... Oi? É um espelho. Eu falo que é um espelho. Você consegue se ver, né? Porque, assim, interessante, quando eu comecei o processo, eu ia na minha infância. Deus trazia a minha infância, Deus trazia a minha adolescência, Deus trazia, né? Quando eu comecei o processo lá atrás, Deus começou a trazer tudo, né? Todos os processos que eu vivi, né? E interessante você estar falando aí, e Deus trouxe para mim o cego Bartimeu, porque quando ele fica: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele é chamado, ele tira a capa e vai. Então, muitos religiosos ficam assim: gente, como vocês vivem uma vida com Deus, como tem intimidade com Deus, mas é incapaz de tirar essa capa da incredulidade, do medo, né? E mergulhar numa vida no Espírito. É renúncia, porque a própria palavra diz: negue-se a si mesmo. Se eu não negar o meu eu, né? Esse eu que todos os dias sobressai, né? Se nós não negarmos o nosso eu, né, para viver esse banquete espiritual com Deus, porque eu brinco assim, a pessoa costuma tanto comer no self-service, arroz e feijão da religião, que ela não consegue entender que ela pode entrar no restaurante 5 estrelas e comer de graça um banquete maravilhoso, né? E tem pessoas que estão acostumadas a comer arroz e feijão, não quer comer um filé mignon, né? Eu vou passar mal com o filé mignon, mas para você chegar a ter intimidade, eu brinco assim, nós temos um filho na fé que eu falo com ele que a unção paga um preço para você chegar a isso. Mas qual é o preço? Vá se mortificar, vá se matar, né? Eu lembro que uma vez eu fui até Goiânia, né, num congresso de vida no Espírito, e quando eu cheguei na rodoviária, o pastor que foi nos buscar, aí eu virei pro Robson e falei: nossa, que cidade quente, o que eu vim fazer nessa cidade? Aí o pastor Ricardo virou para mim e falou assim: você veio morrer. Eu falei: Robson, eu quero ir embora, porque eu não sei que história é essa de vida no Espírito, eu acho que isso é uma seita, eles vão matar a gente mesmo, de verdade. E o Robson ria, porque ele falou de uma forma tão natural, ele falou assim: vocês vieram aqui morrer. Mas assim, a forma que ele falou, né, deu a entender, eu falei: nossa, isso é uma seita, né? Foi o primeiro congresso de vida no Espírito que eu participei em 2014, me parece. Então, assim, hoje eu entendo o que é, né, matar a carne. Porque para mim, para o meu espírito, né, para mim andar no espírito, eu preciso mortificar a minha carne e eu preciso neutralizar a minha alma. Não adianta eu querer viver com os meus sentimentos quando eu ando no espírito.
Não adianta tentar pôr os meus sentimentos à frente. Então, a gente só consegue fazer isso o quê? A gente deixando Deus tirar. Agora, dói. Muitos milhões de dias eu chorei nesse quarto. Eu tenho anotações ali que eu falo assim, Jesus, eu passei por esse processo, né? Eu acredito que eu passei por aquele processo. Você imagina você ficar 3 meses com uma ferida aberta no seu seio, confiando que o sobrenatural ia acontecer. Né? Então, assim, eu tinha uma palavra para ficar aqui, eu não tinha uma palavra para ir para o hospital, fazer uma cirurgia, arrancar o seio e fazer nada. Eu tinha uma palavra, fica onde estás. E Deus falava, e o Espírito Santo me revelava em sonhos, e o Espírito Santo mostrava em sonhos para o meu esposo, essa doença não é para a morte, é para a minha glória. Fica onde estás, fica onde estás. Então, para uma mulher, a mulher ela tem muita vaidade, né? Então, isso causou insegurança. A minha irmã tinha acabado de passar o processo da cirurgia. E aquilo, né, o Espírito Santo estava movendo, aonde ele sabia que ia mover a minha fé, né? Eu vou mover a fé mesmo. Então, ele moveu aonde que ele sabia que eu ia conhecer a Deus na intimidade. Né? Então eu mergulhei sem medo, sem saber nadar. Eu brinco com meu esposo, eu fui para o fundo do mar sem saber o que tinha lá. Eu falei, não, se o Espírito Santo está mandando, eu vou obedecer, eu vou ficar. Muitas pessoas no primeiro processo de dor na oração em línguas, elas saem. Porque quando eu começo a orar, vem as dores, vem as feridas, vai tirar as escamas dos meus olhos, vai tirar as escamas do meu corpo, vai doer sim, porque eu vou ter que mortificar o meu eu. Né? E quantas pessoas hoje, eu sou, eu faço, nós não temos o nosso eu, nós somos dele. Né? E quando você começa a entender isso, é tão grandioso, sabe, pastor? Eu falo, tirar essa capa da incredulidade, arrancar isso da nossa vida e viver essa coisa maravilhosa, banquetear com o Espírito Santo. É maravilhoso demais. Eu levanto, eu falo com meu esposo, o melhor momento é quando eu sento neste quarto aqui, e eu estou aqui, às vezes, ouvindo louvor, e ele vem com a presença dele aqui, sabe? E você começa a chorar na presença dele. É tão glorioso esse momento, e que eu falo assim, todas as pessoas tinham que ter uma experiência dessa em vida, sabe? Porque saber que ele está aqui, que ele cuida de nós dessa forma tão maravilhosa, né? E que nós nascemos no coração dele, antes de nascer no útero dos nossos pais, da nossa mãe, né? Glória a Deus por isso. Tem um versículo na Bíblia que diz que se o grão de trigo caído na terra não morre, ele fica só. Mas se morre, ele dá muito fruto. Essa palavra é sobre Jesus. Né? Jesus, ele precisava vir aqui na terra para cumprir um propósito. As pessoas acham que o propósito de Deus para a vida de Jesus era apenas ir para a cruz. Na realidade, não era. Porque o plano de Deus na vida de Jesus está se cumprindo em nós. Porque o plano para a vida de Jesus começou com Abraão. Deus disse a Abraão, Abraão, em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Como é que Deus abençoa todas as famílias da terra? Quando, verdadeiramente, nós nos rendemos e entregamos a nossa vida para Jesus e nossa casa se torna uma casa abençoada. Aleluia. Então, o processo de Deus para a vida de Jesus era a cruz, mas não era o fim. O plano para a vida de Jesus era trazer o Espírito Santo para morar dentro de nós. Eu costumo fazer uma brincadeira com as pessoas e perguntar, o que é mais importante? A salvação ou o Espírito Santo? Eu já escutei algumas pessoas dizer que é a salvação. Mas é o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você perde sua salvação. Então, o que acontece é o seguinte, a senhora falou aí sobre essa questão do processo, né, de edificar a fé para enfrentar, para viver a palavra, porque a senhora estava passando pelo momento, eu acho que um dos mais difíceis da sua vida, mas conseguiu romper em fé. Por quê? Porque a fé é uma decisão, a fé é uma batalha, a fé, ela luta contra as circunstâncias, ela luta, pronto, na live aqui está assistindo, a nossa live está assistindo aqui uma filha na fé minha, que é a Stephanie. Ela passou por um processo de cura também, de lúpus. O médico deu um diagnóstico de lúpus. E lúpus a gente sabe que não tem cura, e quando ele tem cura, a pessoa fica com sequela.
Só que ela tinha uma palavra, ela recebeu uma palavra de Deus, ela creu, né? Que Isaías diz que ele já levou. Então, a palavra, ela vem no nosso espírito. A palavra, ela está aqui dentro. Então, se a palavra está dentro de mim, não tem a ver com as circunstâncias que tem aqui fora. Só que Paulo disse assim, ó, aquele que crê no seu coração. Jesus disse, aquele que crê no seu coração e não duvidar, esse vai colher milagre. Paulo disse, aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca, porque a fé é interior, a fé é dentro de nós. A fé, ela não precisa de uma comprovação, de uma testificação. A fé, ela não precisa de sinais. A fé, ela não precisa ver. A fé, ela sabe. A fé, ela compreende. A fé, ela se submete. Quem anda na fé é alguém que anda cumprindo aquilo que a palavra de Deus fala. Porque quando Deus ele dá uma palavra para nós, Deus está nos dando um norte. Deus está nos dando um destino, uma direção. Deus está dizendo que Ele quer que você caminhe naquela direção. Só que quando você começa a andar na fé, vão se criar um monte de circunstâncias. Se quem está conosco desde o começo vai perceber que a senhora falou que começou a orar em língua, depois que começou a orar em língua, um monte de coisa começou a acontecer. Veio a enfermidade, veio a vida financeira, veio alguns processos na sua vida. Por quê? Aí tem gente que diz assim, depois que eu comecei a andar no Espírito, as coisas começaram a ficar ruins. A Bíblia diz que Jesus é levado em Espírito para o deserto, para ser tentado pelo Satanás, porque Jesus, ele precisava vencer em 3 áreas da vida dele. Nós somos corpo, alma e espírito. Jesus, ele venceu no corpo, ele venceu na alma e ele venceu no espírito. A primeira tentação de Jesus foi no corpo. Transforma essas pedras em pães porque você está com fome. Aí Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque o justo viverá pela fé, Satanás. Então cala a tua boca, porque eu não sou movido por circunstâncias, eu sou movido pela uma palavra. Deus falou comigo, eu estou aqui, Satanás, para cumprir um propósito. E pode se levantar ou se levantar, eu estou aqui para andar na palavra de Deus, o que Deus falou sobre mim. Eu costumo dizer o seguinte, você é aquilo que Deus diz que você é na palavra dele. Você tem aquilo que a palavra de Deus diz que você tem. E você pode fazer o que a palavra de Deus diz que você pode. Só que eu preciso me ver como Deus me vê. Eu preciso olhar para mim e ver o que Deus viu em mim. Se a Bíblia está dizendo que Deus ele me fez sarado, eu tenho que olhar para mim e me ver sarado. Aí você diz assim, sim, mas eu tenho um diagnóstico, eu tenho um papel aqui comprovando. Sim, mas isso aí foi o homem natural, que ele deu um diagnóstico baseado em algo natural, que é estudo humano. E ele foi lá, e a enfermidade está na tua carne, mas você é espírito. Você não é carne. A Bíblia diz que nós somos espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Então, a circunstância, que é a enfermidade, ela está na sua carne. Então, anule sua carne, porque você não anda na carne, se anda no espírito. Então, aí vai entrar a oração em línguas. Aí vai entrar a meditação na palavra. Por quê? Porque a oração em línguas, junto com a meditação na palavra, ela traz a mente de Cristo para a minha mente. Ela começa a tirar a minha mente natural, limitada, e começa a colocar aqui a sabedoria de Deus, começa a colocar a visão de Deus em mim, e eu começo a ver aquilo que Jesus vê, eu começo a entender aquilo que Jesus tem para a minha vida, porque a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Aí você começa a dizer um negócio desse, e as pessoas que andam no natural dizem, é doido, é louca. Como é que a mulher está com o seio aberto, faz mais de 3 meses que ela está trancada dentro de um quarto, né? Tem que chamar alguém para levar essa mulher para internar, tem que levar para fazer uma cirurgia. Mas dentro de você tem uma convicção, tem uma certeza. A fé sabe. A fé sabe. Dentro de você, a palavra, ela foi revelada assim dentro de você, porque uma coisa é você ter uma informação do que Deus faz. Outra coisa é dentro de você, você tem uma convicção, porque a fé é uma certeza. A certeza. Gera uma convicção dentro de você. Né? A fé é uma certeza das coisas que não vê. Eu não via. E o mais interessante é que tem uma tradução, a tradução brasileira diz que a fé, ela é a substância que traz à existência o que não existe. Porque a palavra é espírito. E a palavra, ela vem no meu espírito. Aí a palavra está aqui dentro. O que faz com que a palavra, ela crie vida e venha aqui fora e manifeste milagre é a fé. Só que a fé que produz milagre não é todo tipo de fé. Porque você conhece muitas pessoas que confessam e professam ter fé em Jesus, mas não vivem desse jeito.
quando passa pela circunstância como essa que a senhora passou, a primeira coisa que faz é se desesperar, é se desestruturar psicologicamente, emocionalmente. Tem pessoas que ficam com depressão porque perdem o emprego, por mais que seja crente, por mais que está na igreja. Aí só basta ter uma má notícia, receber uma má notícia, né? A gente estava numa cidade, a gente está aqui em Paulista, mas antes da gente estar aqui, a gente estava numa cidade chamada Xangrande, aqui no interior de Pernambuco. Aí a minha esposa, ela foi acometida pelo Covid. E ela passou muitos dias sentindo muitas dores. Ela passou um monte de dia com diarreia, sem olfato, sem o paladar, com muita febre, tossindo muito, sem querer comer. E a gente não sabia nem o que era, porque foi logo no início do Covid. A gente veio saber que ela estava com Covid quando a gente já não tinha mais graça. Só que quando a gente entendeu que ela estava passando pelo processo de enfermidade e que era Satanás que tinha lançado aquilo, porque a gente estava lá para cumprir uma palavra, porque a gente foi enviado para lá, para pregar o evangelho lá, e quando a gente estava naquela cidade, a gente estava pregando o evangelho, a minha esposa, ela foi acometida pelo Covid. Só que acontece, quando ela foi acometida pelo Covid, a gente tem um grupo de oração, um grupo do Ministério Pescador Sal da Terra, e eu pedi oração, disse, irmãos, ore pela minha esposa. Eu não disse o porquê. Aí eu disse, ore pela minha esposa. Aí o meu pastor Leonardo Ribeiro, na hora, ele veio no meu privado e disse, o que foi? O que é que ela tem? Aí eu comecei a relatar os sintomas que ela estava sentindo. A gente nem sabia que era coronavírus, que o sintoma era esse, porque foi logo no começo, acho que foi em fevereiro para março de 2020. Em maio, não foi? Em maio de 2020. E aí o pastor disse assim, eu não vou nem orar. Eu só vou dizer, vou dar uma chave para ela. A chave que eu vou dar para ela é que ela vai adorar 1 hora de manhã, adorar 1 hora de tarde e adorar 1 hora de noite. Aí eu cheguei para ela no quarto, ela estava deitada na cama, eu disse, o pastor disse que é para você orar 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite. Aí peguei o celular, que ela não estava conseguindo que eu ligasse a luz. Quando eu ligava a luz do quarto, ela ficava com a vista doendo. Aí eu peguei o celular, coloquei aqui no ombro dela, com Isaías 53 falando, o celular falando, Cid Moreira. O Cid Moreira, ele comentando a Bíblia, ele falando sobre a Bíblia, né? Ele dizendo, ele certamente levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Aí coloquei aqui no ombro dela, coloquei a mão na coluna dela e orei por ela. Aí eu orei e disse, está feito. E fui embora para o meu quarto orar, porque eu tinha um quarto de oração que eu estava orando, e ela ficou lá. Eu peguei no sono. Eu fiquei lá e dormi. Quando eu acordei no outro dia, ela estava varrendo a casa, ela estava lavando as coisas. Uma mulher que já fazia mais de uma semana que não se alimentava, cheia de dores. Então, quando a gente fala disso, a gente tem convicção, porque está aqui, né? Uma mulher que ela venceu câncer, né? Uma mulher que venceu derrame, né? A senhora, porque não tem a foto aí, né? Que a senhora ficou com o lado do rosto paralisado com aquela enfermidade. Eu posso te mandar as fotos, eu tenho as fotos. Amém. Eu tirei as fotos na época, porque assim, foi tão sobrenatural que depois que eu passei por isso, pastor, quando eu cheguei em casa, numa semana depois, veio uma missionária, amiga nossa, veio orar, e quando ela chegou na porta do meu apartamento, ela falou assim, meu Deus falou que você verdadeiramente é um milagre. Nunca se esqueça disso. Porque o que eu achava mais interessante que no período todo o médico falava assim, você tá com princípio de convulsão, você está sentindo alguma coisa, e eu não parava de orar em línguas. Eu estava com meu rosto todo torto e orando em línguas. E eu não conseguia parar, porque o Espírito Santo, ele estava me levando a orar para que eu fosse curada, né? E o AVC, ele não manifestou 100%, eu não tive sequelas. 3 meses depois, quando eu fui fazer meus exames, nenhum médico falava comigo, isso tem 1 ano e pouco, e nenhum médico falava, você não teve um AVC. Minha pressão chegou a 23/12. Eu cheguei no hospital com a pressão a 23/12, né? Sentindo dormência de todo lado, mas eu andando, eu falando, sabe? É uma coisa assim que as pessoas ficavam, como que isso aconteceu? Mas uma coisa eu falo, pastor, eu aprendi nesses processos que isso que você falou. É o Espírito Santo, quando a gente começa a entrar nesse processo de oração em línguas, a gente começa a viver essas coisas com Deus, que isso é um fortalecimento da nossa fé.
Mas nem todas as pessoas conseguem sobreviver a esses processos que vai passar, né? Hoje o Senhor trouxe para a minha vida dons de cura. Quantas pessoas eu oro à distância e são curadas? Quantas pessoas eu libero uma palavra e as pessoas são curadas? E hoje eu entendo todos os processos que eu passei, né? Porque foi necessário, se eu não tivesse vivido a cura em minha vida, eu não entenderia a cura, né? E hoje o meu corpo é perfeito. Eu não cortei o seio, eu não tirei o câncer, eu não fiz uma cirurgia. Voltou tudo 100% ao normal através da oração, através da confissão da palavra, através da minha entrega ao Espírito de Deus, através desse momento que eu vivia com Ele. Eu tinha medo em alguns momentos. Se perguntar se eu tinha medo, tinha. Eu sou humana, eu tenho carne também, né? Quando eu sentia alguma insegurança, eu fazia um jejum, eu mortificava a minha carne. Teve um dia que eu e meu esposo ficamos em jejum 24 horas orando e confessando a palavra. E eu confessava, eu sou curada, ele levou sobre si as minhas enfermidades. Eu sou curada, ele levou sobre si as minhas enfermidades. Foram 12 horas de confissão de palavra, né? E de chegada da dormência nos lábios de confessar, sabe? Andava no meu apartamento todo confessando a palavra e dizendo, ele levou sobre si as minhas enfermidades. Eu não vou passar por esse processo, porque há um propósito. Deus, quando uniu a minha vida com o do meu esposo, ele uniu com um propósito. Nós somos órfãos, nós não temos filhos. Deus uniu com um propósito de trabalho mesmo na obra. Deus chamou gente para fazer algo para ele. Então, aquele processo de cumprir o propósito de Deus na minha vida não estava terminando naquela enfermidade. Aquilo era para a glória de Deus. É tanto que as minhas irmãs, depois, quando elas ficaram sabendo que eu passei por tudo isso, 3 meses sem falar com ninguém, elas não entendiam. Você é louca, 3 irmãs já operaram câncer de mama e você nem vai ao hospital. Você é louca, como é que você anda? Mas elas não entendiam que eu estava vivendo sobrenatural com Deus. Eu estava confiando no que a palavra de Deus me diz. Eu falo que a palavra é um testamento que Deus deixou para nós. E se o pai deixa um testamento, você tem como contestar um testamento do pai? É uma promessa isso aqui para a nossa vida. Isso aqui é alimento, sabe? A gente tem que trazer isso para a nossa vida todo dia, toda hora. Né? Se você tem dúvida, eu brinco que você tem dúvida até nas finanças, vem para a palavra, vai para a palavra. Né? A gente conversa com empresários, a gente fala, se você quer ter uma empresa bem-sucedida, vai para a palavra de Deus. Né? Porque os maiores empresários do Brasil, eu sei que lê provérbios, eu sei que meditam em provérbios, eu sei que eles estudam provérbios, né? Por quê? Porque eles têm que ter uma palavra de Deus alicerçar a vida deles. Então a gente leva as pessoas para a palavra de Deus. E depende da religião. Nós temos pessoas aqui que são empresários, que são nossos amigos, que a gente leva para a palavra de Deus. Né? A gente tem evangelizado e tem levado todos para a palavra, porque a palavra é que vai fazer isso. Né? Então, quando eu estava aqui orando e confessando, eu tive medo, sim. Né? Eu creio que Jesus, quando estava no deserto também, ele tinha medo, tinha horas, tinha momentos, né? Porque ele estava em carne também. Né? Mas eu estava alicerçada numa palavra que Deus me deu. Isso é para minha glória, isso não é para morte. E eu sabia que eu não ia morrer, não daquela doença. Eu sabia que eu não ia morrer quando eu saí daqui toda dormente. Porque eu tinha a presença do Espírito em mim, que eu não sentia que eu ia ficar nem naquele hospital. Eu entrei e algum tempo depois eu já estava em casa. Nem vaga, nem internada eu fiquei tomando soro, não. A minha pressão rapidamente voltou ao normal. Eu fiquei com a sequela facial, fui fazer fisioterapia e pronto, acabou. Meu braço com um pouco dormente e tudo, mas acabou, sabe? Foi um processo que eu passei. Havia uma palavra de Deus sobre a minha vida. E eu confio na promessa que Deus me deu quando eu conheci meu esposo lá no monte. Eu lembro que quando eu conheci lá no monte, Deus deu uma palavra para a nossa vida, né? Eu lembro que logo que nós nos conhecemos no monte, mas não começamos a namorar logo. Ficamos orando um tempo, e quando nós começamos a namorar, nós voltamos no monte para agradecer, e quando nós estávamos no monte, nós falamos com Deus, né? Senhor, nós estamos aqui
porque há um propósito para se cumprir. E nós não vamos morrer sem cumprir esse propósito. Né? Então, nós temos um desejo muito grande de fazer uma obra muito grande, porque nós amamos almas, nós amamos vida, nós amamos pessoas. E o que nos entristece muitas vezes é ver amigos, pessoas familiares, pessoas que ainda não aprenderam a viver a fé que Deus tem. Porque Deus tem algo para fazer na vida de todos nós, viemos com um propósito. Né? Como você diz, em 24 horas Deus curou a Milene, Deus pode curar todos esses enfermos que estão no hospital, só que eles não têm a fé que a Milene teve. Então, a diferença... Uma coisa que eu acho incrível na palavra, né, que o apóstolo Paulo diz que o sofrimento presente não há de ser comparado com a glória que há de ser revelada. Então tem uma glória de Deus para ser revelada na vida de cada um de nós. Verdade. E Paulo disse que as nossas tribulações, elas servem de consolações para outros. Então, a senhora, mais do que ninguém, a senhora tem bagagem, a senhora tem experiência, a senhora tem um caminhar de fé que pode chegar para qualquer pessoa que tiver com qualquer tipo de enfermidade e dizer, Jesus cura sim, e Ele vai te curar, e Ele quer te curar, e colocar a mão e curar aquela pessoa. Você que passou pelo processo de escassez, de problema na área financeira, e pela fé. Porque uma coisa é você sair do deserto vitorioso. Outra coisa é você só sobreviver no deserto. Porque tem muitas pessoas que chegaram até a entrada de Canaã, passaram o deserto, mas não entrou em Canaã, não entrou. Por mais que passou pelo processo, mas passou pelo processo que é o deserto. Passou pelo deserto murmurando, incrédulo, se rebelando contra a autoridade de Moisés. Então, o deserto é para que você seja... É Deus que te coloca no deserto para te provar, mas Deus quer te aprovar. O professor, quando ele dá uma prova para nós, na realidade, aquele professor, ele quer que a gente seja aprovado, porque significa que a gente pegou aquele ensino. Né? É verdade. Então, hoje, o nome do Senhor é glorificado na sua vida, porque quando eu fiquei perguntando ao Senhor hoje, porque muitas vezes Deus, ele para curar uma pessoa, ele manda a gente orar. Porque Deus já me mostrou pessoas que ele disse, filho, eu quero que você ore por tal pessoa, que eu quero curar tal pessoa. Eu disse, se o Senhor quer curar e o Senhor tem poder para isso, por que o Senhor não vai lá e cura? Eu disse, porque se eu fizer desse jeito, o meu nome não é glorificado. Por quê? Às vezes, pastor, a gente coloca a mão, a gente ora e diz, Deus está te curando agora. E no final das contas, a pessoa dá o crédito para o médico, para a medicina, para o homem. E Deus, ele quer que o nome dele seja glorificado e o nome dele vai ser glorificado. Então, muitas das vezes, Jesus quer ser glorificado através de nós, mas ele só vai glorificar através de nós porque ele já fez em nós. Então, por isso que ele nos cura para curar. Ele nos sara para sarar. É isso? É verdade. Nos prospera para prosperar outros. É assim pastora, mesmo. As horas já se avançam. Foi muito bom, muito prazeroso, muito gostoso esse momento. Né? Eu me sinto honrado, né, por esse momento, essa oportunidade. E a gente vai finalizar, mas antes de finalizar, né, resumindo tudo, aquele resumão que a gente vai fazer agora, de tudo aquilo que foi falado, porque tem pessoas que entrou agora, mas que a senhora deixasse assim para as pessoas que estão assistindo e que vão ver essa live depois, né? Essa live ela vai para o YouTube. Qual a mensagem que a senhora deixa, né, para as pessoas que estão passando por esse processo de enfermidade, na vida financeira, na vida conjugal? Qual é o recado que a senhora deixa? Qual é a palavra que a senhora libera hoje para essas pessoas, em nome de Jesus? Então, pastor, eu sempre falo que uma palavra que sempre falou muito ao meu coração é Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós aquietamos o nosso coração, nós sabemos que Ele é Deus da nossa vida, nós não precisamos nos preocupar, porque Ele cuida de tudo, né? Ele nos alimenta, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos forma, mas a primeira coisa que nós precisamos é aquietar o nosso coração, é deixar com que Deus fale conosco, porque quando você está em silêncio, você consegue ouvir a voz de Deus. Mas quando você está fazendo muito barulho, você ouve a voz do mundo, mas você não consegue ouvir a voz de Deus.
E eu só consegui ouvir a voz de Deus quando eu entendi que eu precisava fechar a porta do meu quarto, não o quarto físico, mas do meu coração, que muitas vezes tinha mais razão do que Deus na minha vida, né? Quando eu fechei, larguei o meu eu, tirei o meu eu e aquietei, deixei Deus falar através de mim, Deus fazer através da minha vida, Ele fez algo sobrenatural. Eu brinco que Ele me levou e eu fui assim quebrada aos caquinhos e eu fui remodelada por Ele de uma forma sobrenatural. E eu glorifico assim todos os minutos, porque eu um dia tive a oportunidade, né, de conhecer a vida no Espírito através da vida do pastor David Robson e muitos outros homens de Deus, né, que me ensinaram, que deixaram esse legado para nós, para que nós pudéssemos passar para as próximas gerações, né, que eles podem viver sim uma vida sobrenatural com Deus, não uma religião que escraviza, uma religião que cobra, a religião que te deixa debaixo de um jugo, não. A porta da senzala foi aberta quando o véu se rasgou. Agora é só sair, mas muita gente acha que ainda tem que ficar lá dentro da senzala, sabe? Então a porta já foi aberta, o véu já se rasgou. Eu acho que agora nós temos intimidade com o nosso Pai, nós temos capacidade de chegar a Ele. E hoje que eu deixo para todo mundo aqui, é que se você quer viver uma vida sobrenatural com Deus, sai dessa senzala da religião, sai dessa senzala do mundo aí e vem para a presença de Deus. Porque eu tenho certeza que na presença dele a gente vive coisas naturais, sobrenaturais todos os dias. Amém. Não tem um dia que o Senhor não faz coisas lindas na minha vida. Amém? Pastora, ore para encerrar, ore. Pode orar por nós? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento eu quero entregar, Senhor, a vida de todos aqueles que ouviram essa palavra. Deus, que o Senhor possa fazer na vida de cada pessoa que ouviu e que vai ouvir essa live, aquilo que o Senhor também fez na minha vida. Pai, que as pessoas possam criar intimidade, Pai, com o Senhor. Porque, Pai, quando nós criamos intimidade e relacionamento, nós vamos gerar frutos, Pai. E esses frutos, Pai, vão nos abençoar. Pai, que as pessoas possam entender que é tempo de chegarmos a Ti e que nós possamos, Pai, verdadeiramente entender, reconhecer e ver o Pai tão maravilhoso que nós temos. Eu glorifico pela vida do pastor Marcelo, abençoe sua família, abençoe seu pai espiritual, Pai. Abençoe a vida dessas famílias, Pai. Em nome de Jesus, esse ministério com o qual o seu filho faz parte, que o Senhor possa abençoar, Senhor, e prosperar cada dia mais. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor? Amém. Pastora, Pai, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida, a vida do seu esposo, esse ministério. Amém. Eu espero que um dia o Senhor nos dê condição de chegar aí, Juiz de Fora, né, para a gente comer esse pão de queijo que tem aí. Eita, e nós vamos aí também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui vocês têm casa em Pernambuco. A hora que chegar, tem casa aqui. Amém? E aqui tem bastante pãozinho de queijo também. Deus abençoe. Tchau. Fique na paz, que Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Amém.